Vamos juntos mergulhar num dos textos mais fascinantes e misteriosos da Cabalá, o Zohar. E para guiar a gente nessa jornada, vamos seguir os passos do grande estudioso Mário Sabán para tentar desvendar um pouco dessa sabedoria milenar. Sabe, tudo começa como duas perguntas que, na verdade, movem a humanidade, né? De onde viemos, como o universo foi criado e o que somos nós, como a alma humana funciona. Pois é, segundo Mário Sabán, são exatamente essas as perguntas que o Zohar, lá na sua era mística, se propôs a responder. Perguntas que, vamos combinar, intrigam a gente até hoje. Mas, para entender de verdade a resposta que o Zohar dá, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender de onde ele veio. Ele não surgiu do nada, sabe? Ele é, na verdade, o ponto alto de uma longa jornada de pensamento. O Mário Sabán, ele desenha essa evolução de um jeito muito claro, em 3 grandes eras. Pensa só. Primeiro, veio a era literal, a da Bíblia hebraica. O foco ali era a história, a lei, o que estava escrito. Depois, a coisa evoluiu para a era interpretativa com o Talmud. Aí o pessoal começou a mergulhar a fundo nos detalhes, nas interpretações legais, jurídicas. Mas é na terceira era que acontece o grande salto. A era mística, do Zohar. Aqui, o foco muda completamente. A gente sai da lei e vai direto para as perguntas mais profundas sobre a alma humana e a criação do universo. E é aqui que a coisa fica simplesmente incrível. Para os cabalistas do Zohar, as palavras não serviam só para descrever o divino. Não. O divino estava escondido dentro das palavras. A própria linguagem, o alfabeto hebraico, era como uma chave, um portal para desvendar os maiores segredos da criação. Isso nos leva direto para o coração do que o Sabán explica. A Cabalá, então, é uma mística da linguagem. O que isso quer dizer? É como se fosse um método, um caminho para a gente conseguir tirar o disfarce e enxergar a essência divina que está em tudo, em nós, nas coisas e nas próprias palavras. A profundidade disso é de arrepiar. Para um cabalista, mexer com as letras hebraicas não é só um passatempo, um jogo de palavras. De jeito nenhum. É literalmente acessar o código-fonte da criação. Imagina só, é como se o hebraico fosse a linguagem de programação que Deus usou para criar o universo. É nesse nível. E o Sabán dá um exemplo que deixa isso muito claro. Olha que poderoso. Em hebraico, a palavra para letra é ot. São 2 letrinhas. Agora, se a gente só inverter a ordem delas, vira to. E to significa célula. A conexão mística aqui é gigantesca. Uma letra divina, uma informação divina, quando entra no nosso sistema, pode criar uma mudança real, física, no nível da célula. Então, como o Zohar explica a criação? Não é com ciência, não é com uma fórmula, é com uma história, uma parábola linda e muito profunda. Pensa numa espécie de audição, um casting divino onde as próprias letras foram se apresentar para serem escolhidas. A história é sensacional. Imagina a cena. Uma por uma, as letras do alfabeto hebraico se apresentam diante do Criador. Cada uma cheia de si, mostrando seus atributos, seu ego, sua força. Eu sou a melhor. Comece o mundo comigo. Cada uma argumentava. Mas uma delas ficou quieta. A primeira de todas, a letra Aleph. Ela simplesmente não se apresentou. Ficou em silêncio. E aí fica a pergunta, né? Por que justamente a Aleph, a silenciosa, a humilde, foi a escolhida para ser a base de toda a criação? O grande segredo não está no que as outras disseram, mas justamente no silêncio da Aleph. E a resposta é a chave de tudo. O Criador escolheu a Aleph pela humildade dela. Ela foi a única letra que entendeu que não tinha poder próprio, que toda a força, todo atributo vinha da fonte divina. As outras se achavam a fonte da luz. A Aleph sabia que era só o canal por onde a luz passava. E o mais impressionante, essa sabedoria toda está desenhada na própria letra. Se a gente olhar para a Aleph, o que a gente vê? Um pontinho em cima, o Iod, que representa o mundo divino, o transcendente. Um pontinho embaixo, outro Iod, representando o mundo material, o nosso mundo aqui. E ligando os dois, uma linha, a Vav. É a conexão, o equilíbrio perfeito entre o céu e a terra. E foi exatamente por causa desse equilíbrio que a criação pôde existir. A Aleph, na sua estrutura, consegue segurar as 2 forças opostas do universo. A expansão, a misericórdia, e a restrição, a severidade. Ela mantém essas 2 forças em harmonia, impedindo que o universo ou se desfaça em pedaços ou imploda em si mesmo. As 22 letras hebraicas não são só letras. Elas são muito mais que isso.
Pense nelas como forças cósmicas, com inteligência própria. São literalmente os blocos de construção da criação. A ideia é que elas são os canais que permitem que o pensamento, a ideia divina, vire matéria, vire o mundo que a gente conhece. Por exemplo, a última letra, Tav, foi a primeira a chegar, mas foi rejeitada na hora. E por quê? Porque a letra Tav está na palavra hebraica para morte, Mavet, e a criação não podia começar com a morte, né? O fundamento de tudo tinha que ser a vida. A mesma coisa aconteceu com outras letras. As que juntas formavam a palavra sheker, que significa mentira, também foram dispensadas. Ou seja, isso já estabelece um princípio cósmico fundamental. O universo é construído sobre a verdade, não sobre a mentira. Até que, finalmente, a letra Bet foi a escolhida. Mas por que justo ela, a segunda letra do alfabeto, para dar o pontapé inicial na Torá? A resposta, olha que incrível, está no próprio desenho da letra. A barra de cima representa o mundo espiritual, o lado certo. A de baixo é o nosso mundo, o material, o reverso. E o que une os dois? Essa conexão do lado, que simboliza a misericórdia. E tem mais, Bé é a primeira letra de Berajá, que é bênção em hebraico. Então, não tinha como ser outra. Era o canal perfeito para começar a criação com uma bênção. Ok, então se o nosso mundo é esse reflexo invertido, se a gente está vivendo de cabeça para baixo, como é que a gente faz para acessar a outra realidade, a realidade certa, de onde vem tudo de bom, a abundância? A pista está bem no comecinho de tudo, na primeira palavra da Torá, Bereshit, que a gente traduz como no princípio. Na gemátria, que é essa tradição hebraica de atribuir valores numéricos às letras, a soma de Bereshit dá 913. Tá, mas e daí? O que esse número quer dizer? E aqui vem a grande revelação. Existe uma palavra em hebraico para meditação contemplativa, hitbonenut, que também soma 913. Não é coincidência. O que o Zohar está dizendo é que Bereshit, o começo de tudo, não é um momento no tempo, é um estado de consciência. A chave da criação é a meditação. Então, o ponto central é este. Para essa sabedoria, meditar não é só para relaxar. E o Zohar não para por aí. Ele descreve até um passo a passo, uma tecnologia de manifestação. Primeiro passo, conectar. Usar as letras, as ferramentas, para se conectar com a fonte de tudo. É como abrir a porta do grande depósito do universo. Segundo, atrair. Puxar de lá a energia específica que se precisa. Saúde, amor, prosperidade, o que for. E o terceiro passo, materializar. Trazer essa energia do espiritual e plasmar ela aqui, no nosso mundo físico, o mundo invertido. É um verdadeiro mapa para a gente criar nossa realidade de forma consciente. No fim das contas, o grande ensinamento do Zohar não é só que a gente vive num reflexo. A grande sacada é que nós temos o poder de escolher qual imagem vai aparecer nesse reflexo. Se a realidade é mesmo um espelho, fica a pergunta: que imagem cada um de nós e a humanidade como um todo está escolhendo projetar? Vamos mergulhar hoje numa prática bem específica da Cabala. É uma meditação detalhada, baseada nos ensinamentos do maestro Albert Goslan, e ela é toda voltada para atrair abundância. Vamos entender como isso funciona? Olha, a gente parte logo dessa afirmação que é muito poderosa. A promessa central aqui é que essa prática não é uma simples oração. A ideia é criar uma vibração mesmo, uma frequência de energia feita para sintonizar com a abundância financeira. Tá, mas como é que se cria essa tal vibração, né? A ferramenta principal dessa meditação é o que se chama de segulá, um conceito importantíssimo na Cabala. Então, o que é uma segulá? Pensa assim, é uma prática avançada. É como se fosse uma fórmula espiritual, uma combinação muito precisa de elementos, nesse caso letras, feita para gerar um resultado que a gente possa ver, um resultado tangível. É algo muito mais próximo de uma tecnologia espiritual do que de uma reza comum, sabe? E o número de letras nesta segular específica não é por acaso, viu? São 19. E na Cabala, a gente sabe, os números têm um peso, um significado profundo, e o 19 aqui adiciona mais uma camada de poder a essa fórmula. E aqui estão elas. Estas são as 19 letras sagradas que são o coração da segulá. A instrução não é para lê-las no sentido tradicional, mas sim para escanear com os olhos, absorvendo a energia delas visualmente. Cada letra tem sua própria força, e a combinação delas é que cria aquela vibração que garante que a abundância, o sustento, os recursos nunca faltam.
Agora, o que é realmente interessante é ver como essa ferramenta, que parece tão teórica, é usada na prática. Vamos então para o guia ver o passo a passo de como tudo isso se desenrola. A prática começa com a preparação bem certinha do corpo e da mente. E cada detalhe aqui tem um porquê. A postura com as palmas para cima, por exemplo, simboliza o ato de receber. A respiração profunda serve para acalmar a mente e focar a intenção. É como preparar o campo para o trabalho de energia que vem logo em seguida. E é aqui que a meditação fica mais profunda. A visualização cria um espaço sagrado com a estrela de Davi. Em seguida, as letras são convocadas mentalmente. O ponto-chave é sentir a energia eletromagnética tremendamente poderosa delas, sendo absorvida por 3 centros vitais do corpo: o cérebro, para o pensamento, o coração, para o sentimento e o fígado, para nossa energia vital. Depois de absorver essa energia, a instrução é direcionar tudo isso para um resultado bem concreto. A visualização se torna muito específica, é ver a própria situação financeira mudando, sentir o alívio de pagar as dívidas e a alegria de ter um excedente. A prática esotérica se conecta, assim, diretamente com o objetivo do mundo real. Mas olha que interessante, a meditação não para no ganho pessoal. Existe uma segunda fase que expande o propósito da prática para algo muito maior. A instrução aqui é ir além do pessoal e projetar a energia da abundância para fora. A visualização se expande para envolver o planeta inteiro com o objetivo de compartilhar essa vibração de prosperidade com toda a humanidade para que não falte sustento em nenhum lugar da Terra. E para ativar essa projeção global, uma palavra de poder é usada. A fonte instrui que o nome Ararita seja dito em voz alta. Segundo o ensinamento, esse ato sela a intenção e impregna o planeta com uma energia prateada, que é a cor associada à riqueza. Bom, uma prática tão específica como essa, de onde ela vem? É sempre importante dar o contexto, né? E a fonte rastreia a linhagem dela direitinho dentro da tradição cabalista. A meditação é atribuída diretamente a um cabalista muito renomado, o Rabi Haim Paladi, e está documentada no texto dele, Refuah Aveshaim. Isso mostra que ela tem uma raiz, uma linhagem histórica de conhecimento místico, não é uma criação moderna. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A gente acabou de detalhar um sistema que propõe uma conexão direta entre símbolos antigos, uma intenção focada e resultados materiais. A questão que fica é sobre a verdadeira natureza dessa conexão e o poder que talvez resida justamente na intersecção entre a nossa consciência e a realidade. Para nossa meditação. Então, sente-se com os pés no chão, palmas das mãos viradas para cima e faça 3 respirações profundas. E nesse momento, você vai visualizar uma estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas dourada. Vai se imaginar entrando nessa estrela de Davi como um canal de luz. À sua frente, você visualiza uma nova estrela de Davi. Nessa estrela é onde você vai projetar as letras. E lembre-se, as letras são lidas da direita para a esquerda. Você vai visualizar cada linha, são 3 linhas de letras. A primeira linha, você abre os olhos e escaneia com os olhos essa linha. E imagina essa linha se iluminando. Todas as letras brancas como uma chama de luz, de vela acima de cada uma. Visualiza a segunda linha, escaneando da direita para a esquerda. Também imaginando ela se acendendo como uma chama de vela acima de cada uma. E agora escaneia a última linha, da direita para a esquerda, como uma chama de luz. Todas essas chamas se entrelaçam e saem pelo topo da estrela à sua frente e entra na sua estrela.
entra no seu cérebro, iluminando o seu cérebro. Visualiza esse cérebro iluminado. Desce ao coração, iluminando o coração. E desce ao fígado, iluminando o fígado. Agora sobe, iluminando o coração, subindo mais uma vez, iluminando o seu cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Essa energia é expulsa pelo topo da sua estrela e caem como faíscas de luz ao redor do seu corpo, imantando o seu corpo. Imantando a sua áurea para que ela se torne um imã de prosperidade. Então você imagina a sua conta bancária aumentando, todas as contas pagas. Visualiza a realidade que você deseja criar. E nesse momento, você projeta então a Terra à sua frente, para que você compartilhe essa energia de prosperidade com todas as pessoas da Terra. Do seu coração sai um facho de luz prateado. Na Cabala, o prata é a energia do dinheiro. A Terra forma uma camada prateada. Caem chuvas de gotas prateadas em todas as pessoas da Terra, para que todas as pessoas da Terra possam acessar também a prosperidade. Respira profundamente e pode abrir os olhos.